A radioterapia hemostática é uma técnica bastante usada dentro da oncologia e muito consagrada já há muitos anos. Acontece que, apesar disso tudo, a ANS até hoje não inseriu a radioterapia hemostática dentro da regra dela, dentro daquilo que a gente chama de rol de procedimentos da ANS. E isso fataliza o quê? Isso faz com que muitas vezes o plano de saúde recuse a cobertura de um tratamento como esse, alegando, por exemplo, que não estando no rol da ANS, a operadora de plano de saúde, eles não seriam obrigados a pagar. Mas será que isso é verdade? Será que isso funciona assim mesmo? Né? O que será que diz a lei? Olha, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, autor de livro jurídico, professor de pós-graduação, e meu objetivo aqui é explicar para vocês as principais regras do setor da saúde suplementar. Vamos lá que eu vou explicar isso para vocês. Olha, a radioterapia hemostática de fato não está dentro da regra do rol de procedimentos da ANS, mas a gente tem que pensar que a lei dos planos de saúde, ela diz que tudo aquilo que está em acordo com a ciência deve ser coberto pela operadora. Então, estar ou não estar dentro do rol da ANS não é o mais relevante, não deve ser visto no final como aquilo que é o mais importante para determinar a cobertura de um plano de saúde. O que determina a cobertura de um plano de saúde é se o tratamento, se o caso está em acordo com a ciência ou não está. E para isso, no final de contas, essa é uma definição técnica médica. Né? É o médico do beneficiário quem tem que ir lá e fazer a explicação técnica da razão pela qual, por exemplo, a radioterapia hemostática tem indicação ao caso. E aí a gente tem alguns cenários. Havendo indicação técnica, a operadora de plano de saúde deverá fazer o custeio. Quem diz deverá fazer a cobertura é a lei. A lei fala isso. A lei dos planos de saúde ela diz que, mesmo fora do rol, estando em acordo com as evidências científicas todas da medicina, deve haver a cobertura por um plano de saúde. Mas na prática a gente sabe que o plano costuma só liberar o que está dentro da regra da ANS. E aí que você tem uma possibilidade aqui que é de pedir que o seu médico faça um relatório médico detalhado explicando a razão pela qual a radioterapia hemostática é tão importante ao seu caso. E aí, claro, a gente pode pensar que, de acordo com isso, se a operadora de plano de saúde decidir seguir a lei de fato, ela vai fazer a liberação disso para você. Se, contudo, ela falar o seguinte, olha, eu só sigo o que está dentro do rol da ANS, nesse caso especificamente, eu teria que pensar que você tem algumas alternativas aqui, mas a gente pode pensar, vou reclamar na ANS? Claro que essa é uma prerrogativa que você tem, mas a gente tem que pensar racionalmente de dizer o seguinte, se a própria ANS não incorporou esse tratamento dentro da regra dela, vai adiantar reclamar para a ANS? Provavelmente não. Provavelmente o que a ANS vai dizer é que você não tem direito porque não está em acordo com a regra dela. Quer dizer, a ANS provavelmente ela ignora a lei, porque a ANS só fiscaliza o que está dentro da regra dela. Ela provavelmente vai dizer, não está em acordo com o meu rol, eu vou entender que não tem obrigação de cobertura. Mas você ainda tem uma possibilidade, você ainda tem uma prerrogativa que eu indicaria você conversar com um advogado especialista em plano de saúde. Um profissional, um advogado especialista em plano de saúde, por exemplo, vai poder se debruçar sobre o seu caso, vai poder analisar as particularidades da sua situação, a fim de entender quais são as suas possibilidades, quais caminhos ele pode percorrer, porque eventualmente até poderá caber uma ação judicial contra seu plano de saúde, a fim de buscar, por exemplo, a liberação desse tratamento. A lei, ela não se resume ao rol da ANS. A lei diz que tudo que está em acordo com a ciência deve ser coberto pela operadora. E a lei é muito maior do que a regra da ANS. A lei é muito superior ao rol. Então, sempre que o rol contrariar a lei, vale a lei, não vale o rol de procedimentos da ANS. E por isso, eu sugiro muito sempre que você converse com um advogado especialista, experiente em plano de saúde, para compreender o seu caso e a sua questão. Leve o relatório médico que explique que seu caso está em acordo com a ciência, que seu caso tem indicação técnico-científica adequada, presumo isso, porque do contrário, não consigo entender por que o médico recomendaria isso se não estivesse em acordo com essa indicação técnica científica, e você vai falar com o seu advogado especialista em plano de saúde. Mesmo que você tenha que mover uma ação judicial, como o processo é eletrônico em todo o Brasil, não importa em que lugar do Brasil você esteja. Você vai poder falar com seu advogado online, se for o caso, porque mesmo que ele tenha que mover uma ação judicial, isso vai poder ser feito online. Então, fale sempre com um profissional especialista e experiente em plano de saúde. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Não deixe de pedir que seu médico faça um bom relatório, que ele coloque ali evidências científicas para ajudar. Muito sucesso e até o próximo vídeo.